E aí, vamos mergulhar na história da física clássica? Sabe, são aquelas regras que descrevem o mundo que a gente vê, desde uma bola rolando até um avião no céu. A gente vai descobrir como a humanidade foi de simplesmente olhar para as coisas a, de fato, decifrar as leis que governam nosso dia a dia. Pois é, essa pergunta aí é o que vai guiar nossa conversa. É uma jornada aí tanto, uma história de pura curiosidade e de descobertas que não só explicaram o mundo, mas permitiram que a gente construísse o mundo moderno como ele é. Bom, para começar, a gente precisa voltar bastante no tempo, lá para a Grécia Antiga. Foi ali que surgiram as primeiras tentativas de explicar o universo de um jeito mais racional, usando o que eles tinham na mão, observação e, principalmente, muita lógica. Aristóteles, por exemplo, olhava em volta e via uma ordem nas coisas. Para ele, uma pedra caía porque o lugar natural dela era na Terra, bem no centro de tudo. E, olha, fazia todo o sentido na época. Era um senso comum tão forte que dominou o jeito de pensar por quase 2000 anos. Essa pergunta é basicamente o motor da ciência. É o que desafia aquilo que parece óbvio e abre a porta para uma das maiores revoluções de pensamento da história. Uma que nos ensinou a testar as ideias, e não só confiar na lógica pura. E é aí que a gente entra na Revolução Científica. Um período que não só deu uma ajustada, mas reescreveu completamente o manual de instruções do cosmos. A gente trocou a filosofia pela matemática e pelos experimentos. Essa linha do tempo aqui mostra uma virada de chave gigantesca. A gente sai daquela dedução filosófica do Aristóteles e vai para a ciência experimental de Galileu, que fazia questão de testar, medir, colocar os números no papel. E logo depois vem Newton, que transforma tudo isso em leis matemáticas que valem para tudo. Foi uma verdadeira revolução. A grande sacada do Galileu foi o conceito de inércia. Para entender fácil, é só imaginar que estamos empurrando um carrinho de supermercado bem pesado. Dá um trabalho para fazer ele começar a se mover, né? E depois que ele pega embalo, também dá trabalho para parar. Essa teimosia, essa resistência para mudar de estado, isso é a inércia. Então, com essa base, chega Isaac Newton e nos dá o grande ahá. Ele junta todas as peças com suas 3 leis e percebe uma coisa incrível. A mesmíssima força que faz uma maçã cair da árvore é a que mantém a lua girando em volta da Terra. De repente, as leis aqui do chão e as leis lá do céu eram as mesmas. Uma ideia que mudou absolutamente tudo. Ok, com as leis do movimento decifradas, os cientistas dos séculos 18 e 19 miraram a curiosidade deles em outras coisas. Forças que a gente não vê, mas que são superpoderosas e que logo dariam o pontapé para uma nova era. E assim nasceu a termodinâmica, que é o estudo da energia. Um dos conceitos mais importantes dela, a entropia, pode ser visto como uma tendência natural do universo para a desordem. Pensa num quarto arrumadinho. Se ninguém fizer nada, ele sozinho só tende a ficar mais bagunçado com o tempo, certo? O universo, em grande escala, funciona mais ou menos assim. Ao mesmo tempo, a eletricidade e o magnetismo eram fascinantes e cheios de mistério. Eram forças muito poderosas, que pareciam não ter nada a ver uma com a outra. Mas os cientistas começaram a notar umas pistas, umas coisas curiosas que indicavam que, talvez, elas estivessem conectadas de algum jeito. E agora, a parte realmente interessante. Um cara chamado James Clerk Maxwell, usando umas equações de uma elegância impressionante, provou essa conexão. Elas não eram 2 forças diferentes, mas sim jeitos diferentes de uma única força fundamental se mostrar, o eletromagnetismo. Que unificação espetacular da natureza. E essa união revelou algo incrível sobre a luz. Pense em uma ondinha num lago. A energia viaja pela água, mas a água em si só sobe e desce ali no mesmo lugar. Maxwell descobriu que a luz é exatamente isso, uma onda de eletromagnetismo viajando pelo espaço. Uma ideia brilhante que amarrou várias pontas soltas. Tá, mas e daí? Por que tudo isso importa? O ponto crucial é que esses séculos de descobertas não são só poeira em livros de história. Eles são, literalmente, a planta baixa do nosso mundo tecnológico de hoje. Pensa só. Das pontes que a gente atravessa e dos prédios que desafiam a gravidade, até os satélites que nos dão o GPS e a energia elétrica que chega na tomada de casa. Tudo isso funciona com base nos princípios da física clássica que essa galera genial desenvolveu. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Lá no final do século XIX, muita gente achava que a física estava basicamente completa.
Mas ainda existiam umas pequenas anomalias, sabe? Uns enigmas que não encaixavam no modelo. E foram justamente essas rachaduras nessa imagem perfeita que abriram as portas para a próxima grande revolução na física. Mas isso já é uma outra história.